Eu sou o Rogério da GZL. E eu sou a GZL do Rogério. E nós vamos falar um pouquinho sobre o amor conjugal, o conhecimento de si mesmo e do outro e o diálogo. Amar, no sentido cristão, significa querer bem. Deus se comunica pelo amor. A existência do universo é uma prova de amor. A aliança é uma prova de amor. O amor não é uma imposição intrusa, externa. É uma condição própria do homem. O amor dá à alma a existência humana. O amor traz significado à vida. A ausência de amor, ao contrário, traz sentimentos não tão bons assim, como a inveja, o orgulho, a prepotência, o desrespeito, a injustiça. Quem ama é justo, é verdadeiro e é paciente. Como diz São Paulo em sua carta aos Coríntios, o amor é ainda maior do que a fé e do que a esperança. Amar e gostar são verbos que têm sentidos diferentes, significados diferentes. O ser humano gosta de tudo aquilo que é prazeroso. Gosta de música, de filmes, de leitura, de comida. E também gosta de outro ser humano que lhe dê atenção e carinho. É frequente o fato de uma pessoa querer se casar porque se sente bem ao lado de outra. Mas essa não é uma decisão que deve ser tomada somente pensando no gostar. Deve-se procurar identificar se o sentimento é mesmo o amor. Então, na decisão de se casar com uma outra pessoa, a gente tem que identificar se realmente existe amor verdadeiro. É belo e feliz o projeto de Deus, Criador, para a pessoa humana. Criados para viverem na unidade dos dois, o homem e a mulher são chamados desde o início da criação não só a existirem um ao lado do outro, ou juntos, mas também a existirem reciprocamente um para o outro. O amor é a base da união matrimonial. Ele começa a ser percebido quando o relacionamento ultrapassa a fase de encanto pelo outro e caminha em direção à maturidade. Vai além de querer estar ao lado da pessoa pelo simples fato de ser agradável ou porque você se sente bem ao lado dela. Concretiza-se quando todos esses sentimentos se somam ao desejo de ver o outro bem e de lutar por sua felicidade. Mesmo que isso implique em muitas renúncias pessoais. Nesse momento, o amor tem como meta a felicidade do outro. A partir do momento em que você percebe que a semente do amor foi plantada em seu coração e também no coração do seu noivo, amar diariamente se torna uma caminhada que parte de uma decisão. Por isso, amar é uma decisão livre e consciente. Dentre todas as formas de amor, sobressai o amor conjugal, que é o amor entre o esposo e a esposa. É o mais intenso que existe em nível humano, pois envolve o coração e a razão, sentimento e emoções, corpo e alma. Além disso, do mistério da relação da vida conjugal, brotam as outras formas de amor possíveis, como com comunhão interpessoal, tanto no âmbito familiar, como no social e eclesial. Há intensidades diferentes na maneira de amar, especialmente no amor conjugal. Nós consideramos o amor eros, que é o amor do prazer, o philos, que é o amor da amizade, e o ágape, que é o amor divino. Quando falamos em eros, nós falamos sobre o amor-paixão, o amor no aspecto físico e psicocorporal, a busca da complementação da atração prazerosa que o outro vai nos proporcionar. Está mais na esfera de gostar, das carícias, do prazer sensível. Isso é algo belo e torna o relacionamento delicado e agradável.
Já o amor filos é o amor de amizade. Envolve o mútuo interesse, a complementação recíproca, o companheirismo, a parceria, o enriquecimento de ambos. Expressa a felicidade, a alegria de viver um com o outro e para o outro, o dar-se bem de mútua convivência. Mas o próprio eu ainda ocupa aqui um lugar central em relação ao tu. O amor ágape é uma palavra de origem grega que significa o amor divino. É o amor que as pessoas sentem umas pelas outras, inspiradas por esse amor divino. Ágape é o amor caridade, sobrenatural, inclui a doação total até o ponto de dar a vida. É o amor cristão, assim como Cristo previveu, que foi pronto e capaz de se doar a tudo, a própria vida, e doar-se totalmente pela causa do outro, a causa pelo reino. A beleza do amor conjugal é um mar imenso formado por esses 3 rios. Então, se houver somente eros, o amor conjugal não sobrevive, porque a mera atração física tende a diminuir com o tempo. Quem não estiver consciente disso, acha que o amor acabou, ou que não era amor. E é até tentado a projetar suas expectativas em outra pessoa. Se houver também só o amor filos, um amor que transmite a ideia de parceria, de companheirismo, o relacionamento ficará apenas em amizade, suprimindo as outras dimensões do amor conjugal. Não pode haver somente o amor ágape, porque todo relacionamento conjugal é recíproco, um necessita do outro. Exige a complementação física e psicológica, não apenas a espiritual. Para um amor pleno, eros, filos e ágape devem unir-se, formando assim um amor de reciprocidade, respeito e desejo mútuo um pelo outro. Amar é uma decisão, não um sentimento. Amar é dedicação. Amar é um verbo e o fruto dessa ação é o amor. O amor é o exercício de jardinagem. Arranque o que faz mal, prepare o terreno, semeie, seja paciente, regue e cuide. Esteja preparado porque haverá pragas, secas ou excesso de chuvas. Mas nem por isso abandone o seu jardim. Ame, ou seja, aceite, valorize, respeite, dê afeto, ternura, admire e compreenda. Simplesmente ame. A vida sem amor não tem sentido. Conhecimento de si mesmo e do outro. Falar em conhecimento pode até ser desnecessário para um casal que está a caminho do altar. Na realidade, muitos se casam sem se conhecer bem e até mesmo sem conhecer bem a si mesmo. Será que você realmente conhece a pessoa com quem quer se unir para o resto da sua vida? Todos devemos buscar momentos de reflexões e respondermos interiormente a perguntas como: eu me deixo conhecer? Procuro ser sincero e transparente, mostrando meus pontos fortes e meus pontos fracos? O mito da alma gêmea. Uma das coisas que tem ajudado as pessoas a se esquivarem de qualquer responsabilidade pelo sucesso ou fracasso do casamento é o mito da alma gêmea. A ideia é que todos temos uma alma gêmea, alguém que nos completará e nos fará perfeitamente felizes. Essa ideia surgiu da mitologia grega. De acordo com o mito, o ser humano originalmente tinha 4 braços, 4 pernas e uma cabeça feita de 2 faces. Mas Zeus, o chamado todo-poderoso deus grego, temia o poder dos humanos e os dividiu ao meio, condenando-os a passar o resto de suas vidas procurando pela outra metade que os complementaria. A lógica do mito faz com que eu pense, portanto, que se a pessoa com quem eu me casei não me completa, não me faz feliz, não me compreende e então ela não é a minha alma gêmea. Logo,
é em vão continuar no relacionamento tentando o que nunca será possível conseguir com aquela pessoa errada. A solução é se separar e continuar a busca pela alma gêmea, a pessoa certa. A ideia de que existe apenas uma pessoa nesse universo capaz de lhe completar, de que Deus criou uma pessoa só para você, é muito bonita. Não é difícil entender o que faz essa ideia tão irresistível. Ela elimina a necessidade de esforço de nossa parte e nos isenta da responsabilidade quando o casamento não dá certo. Não era minha alma gêmea. Pronto. A culpa não foi sua. Você apenas não achou a sua cara metade. Por isso, não devemos nos focar no mito da alma gêmea. Devemos sim nos esforçar para que tenhamos um relacionamento sempre bom com a pessoa que escolhemos para a nossa vida. A chave para um relacionamento feliz é fazer as coisas certas. O casal deve se ver como auxiliadores um do outro, pessoas que estão comprometidas em ajudar uma outra. Os dois se tornam uma só carne apenas depois que se unem. Não eram duas metades antes de se casarem, como se já estivessem predestinados a se unir. O milagre da fusão dos dois indivíduos acontece quando ambos se unem em um só propósito de fazer o casamento funcionar, não importa o que vier. Então, nós usamos decisões saudáveis, a intencionalidade e o trabalho duro no relacionamento. Vontade de fazer dar certo, não importa o quão difícil seja a situação. Casamento feliz não é feliz todos os dias. Existem dias ensolarados e dias de tempestade. Momentos que nos sangram, que machucam tanto ao ponto de sairmos correndo sem olhar para trás. Mas o que mantém duas pessoas unidas quando seria tão mais fácil acabar com tudo? A decisão de estarem juntos, de não desistir um do outro, de não desistir de um matrimônio. Casamento é para sempre, a gente tem que pensar isso. Casamento é para sempre e essa é a visão de Deus. E a nossa força para decidir vale 100% a dele. Casamento é compromisso, sacrifício, lealdade, confiança, perdão, escolha e respeito acima de tudo. Tratar o outro como também quer ser tratado, ter paciência, servir, ouvir, não ser egoísta, falar a verdade, cuidar e agradar o outro, viver para fazer a felicidade do outro e não só a minha. É sobre compartilhar e doar mais do que se espera receber. É sobre crescer e amadurecer. Casamento é aceitar e manter responsabilidades. É sobre amor, sim, o casamento, mas não é só sobre isso. Isso é o que as pessoas sabem que tem que fazer, mas não fazem. Quebram essas leis e depois colhem as consequências disso. No relacionamento, julgamos sempre o outro. Exigimos que ele mude, pois o vemos pelas lentes de nossas próprias experiências, nossos valores e nossos conceitos. Mas todo esse conflito acontece porque não entendemos nem atentamos para o que realmente está por trás de cada situação. Já as verdadeiras causas são menos aparentes, difíceis de identificar e entender. Os problemas visíveis são apenas como folhas, galhos e troncos de uma árvore. Porém, a única razão dos problemas visíveis existirem é a raiz que os alimenta. Se não houvesse a raiz, a árvore não existiria. Por isso, uma das primeiras atitudes que você deve tomar para transformar a realidade do seu casamento é mudar a sua ótica, a sua visão, para onde você olha, como você olha e como interpreta o que vê. O desafio é saber para onde olhar, pois nem sempre a raiz é tão fácil de identificar assim. Pense em seu lar de origem. Lá, seus pais ou aqueles que cuidaram de você
mostravam entre eles um relacionamento transparente e amável? Quando duas pessoas se casam, ambos trazem para o relacionamento seus problemas e questões pessoais. Nós chamamos isso de itens de bagagem. Cada um traz a sua bagagem da sua origem, da sua família, da sua vivência, desde o seu nascimento até então. O histórico dos noivos não vem escrito no convite de casamento. Isso é ilusão. Aliás, em lugar nenhum. Mas ninguém casa sem trazer a sua bagagem para dentro do relacionamento. No dia do casamento, você não conhece seu cônjuge 100%. Provavelmente você conhece apenas o lado bom. Isso porque a maioria de nós sabe esconder muito bem os próprios defeitos quando se está namorando. Digo esconder não porque queremos intencionalmente enganar a outra pessoa, mas por ser um processo natural de conquista. Faz parte do cortejo do ser humano colocar toda a força em dar uma boa impressão para o seu cônjuge. Por essa razão, os noivos devem ser bem transparentes e abertos, com respeito a personalidades e passados, durante o namoro, a fim de diminuir as surpresas no casamento. Não fiquem encantados com a outra pessoa como se ela só tivesse o lado bom. Namoro é um período para descobrir tudo sobre a pessoa com quem você irá se casar. Coisas como o passado do pretendente, a família, a criação que teve, o relacionamento que tinha com os pais, enfim. Casamento não é lugar nem tempo para surpresas sobre a outra pessoa. Quanto mais vocês souberem a respeito do outro, menos chance haverá de surpresas desagradáveis. Não é que o passado negativo de alguém seja motivo para você não se casar com ele ou ela. Quem não tem esqueletos no armário? Que atire a primeira pedra. Mas é imprescindível que você esteja ciente de como o passado de vocês pode afetar o presente e o futuro do relacionamento. Quando duas pessoas se casam, os passados de ambas também se juntam. E são eles, esses passados, que determinam o comportamento de cada um dentro do relacionamento. Por esse motivo, você não pode olhar somente para a pessoa com quem você está hoje, ainda que vocês já sejam casados há anos. Você tem que saber quem é essa pessoa desde a sua raiz, de onde ela veio, quem ela é, quais as circunstâncias e pessoas que a influenciaram na vida e a fizeram ser a pessoa que é hoje. E tudo o que contribuiu para isso. Somente assim você poderá entender bem a situação e agir com eficácia. A verdade é que nós fazemos o que aprendemos. Isso seria, em alguns casos, o excesso de bagagem. Acabamos repetindo erros dos nossos pais, pois o comportamento deles, não as palavras, foi a nossa escola, foi o que nós aprendemos como certo. No relacionamento, nós temos que desaprender coisas ruins, para então aprender coisas boas. Talvez a sua falha não seja falha para você, mas pode ser falha para o outro e vice-versa. Então você tem que aprender a ter humildade e analisar, ser reflexivo nessa situação para aprender a melhorar, gerenciar esses problemas para que o relacionamento dê frutos. Temos que identificar os maus hábitos, aquilo que não funciona e eliminá-los do nosso comportamento, desenvolvendo novos e melhores hábitos. Reconhecer isso é muito doloroso, mas imprescindível para a mudança. Quando duas pessoas se juntam pelo casamento, a maior parte de seus problemas provém de coisas em suas bagagens, que conflitam entre si. Portanto, conhecer a outra pessoa profundamente e descobrir suas raízes é fundamental, para compreender o porquê desse comportamento e descobrir suas raízes. E mais, conhecer e entender a si mesmo é igualmente essencial, pois isso lhe ajudará a desenvolver maneiras de lidar com suas próprias raízes e assim resolver as diferenças e conflitos. Para amar a si mesmo e ao outro, é necessário um conhecimento mútuo mais profundo,
quanto às virtudes e os defeitos de ambos. Dessa maneira, é possível prever dificuldades e tentar evitar o desgaste do relacionamento. Pode ir. Diálogo. As diferenças podem ser trabalhadas com o diálogo em momentos favoráveis a encontros bem pessoais. Isso pode acontecer por meio de gestos e de palavras que demonstrem compreensão, bondade, franqueza ou amizade. Também por silêncios oportunos, momentos adequados que tornam as relações mútuas sempre mais harmoniosas e belas. O casal deve ter convicção de que o diálogo resolve conflitos e que também evita que eles surjam. Mas diálogo necessita de disposição para escutar e coragem para conversar, revelando interesse em buscar soluções e não em acusar. A diferença entre escutar e ouvir. Ouvir é algo natural e automático, já que estamos acostumados a fazê-lo durante toda a nossa vida. Mas às vezes ouvimos sem prestar atenção. Podemos, por exemplo, conversar e ouvir música ao mesmo tempo. Quando ouvimos, procuramos descobrir o que as palavras significam para nós, somente para nós, e nem sempre percebemos o que o outro sentiu ou pensou quando disse aquilo. Escutar já é diferente, exige esforço. Quando escutamos, tentamos descobrir o que aquelas palavras ditas significam para outra pessoa, que sentimentos, necessidades e esperanças estão por trás de suas palavras. Trata-se de compreender, tentar sentir como sente o outro. Escutar é também se comprometer totalmente com a outra pessoa. Isso requer que eu seja consciente da enorme importância dela para mim. Para escutar de verdade, não posso chegar-me ao outro com uma mentalidade puramente objetiva. Tenho que prestar atenção, estar disposto a acolher a subjetividade de quem eu amo. Nunca se deve começar uma conversa sem a disposição de mudar o seu ponto de vista. Ao perceber que se pode estar enganado ou ainda que se pensou ou agiu de forma inadequada. Esteja também aberto para avaliar se aquele comportamento é realmente inadequado, ou se é você que está exigindo demais e vendo problemas em tudo. Esse também é um grande exercício para o ser humano, para o qual é indispensável a luz do Espírito Santo. Reservar tempo de qualidade que permita escutar com paciência e atenção, até que o outro tenha manifestado tudo, exatamente tudo que precisava de comunicar. Isso requer parcimônia, de não começar antes do momento apropriado. Em vez de começar a dar opiniões ou conselhos, é preciso assegurar-se de ter escutado tudo que o outro tem necessidade de dizer. Isso implica fazer silêncio interior, escutar sem ruídos no coração e na mente, despojar-se das pressas, pôr de lado as próprias necessidades e urgências e dar espaço para o outro. Muitas vezes, um dos cônjuges não precisa de uma solução para os seus problemas, mas precisa ser ouvido. Tem de sentir que se entendeu a sua mágoa, a sua desilusão, o seu medo, a sua ira, a sua esperança e o seu sonho. E é muito importante que o casal tenha uma comunicação pessoal com Jesus, com o Pai Celestial, por meio da oração conjunta. É muito importante que o casal ore junto. Comece as suas orações no período do noivado, do namoro, para que o Espírito Santo ilumine e dê discernimento para esse casal. Isto favorece o diálogo do casal entre eles e com Deus, o que possibilita também que o casal encontre soluções para suas dificuldades pessoais e conjugais. Por isso, a melhor ferramenta que nós temos para resolver os problemas de um relacionamento é o diálogo. Esperamos que vocês aproveitem bastante esses 3 temas que foram falados aqui
e que eles sirvam de ferramenta para que durante o namoro, o noivado e após o casamento, os conflitos eles sejam resolvidos e amenizados, e nós desejamos muita felicidades a todos vocês. Amém. Amém.